E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai terminar, tá? Finalmente, os 4 primeiros lemas do capítulo 10 do livro Duelo, que trata sobre uma revisão de Supremo Ínfimo, tá? Então faltam só 2 e aí a gente prova com uma certa delicadeza para vocês poderem entender o que significa cada um desses 2 lemas, tá bom pessoal? Então vamos nessa pro vídeo. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos provar agora o lema 3 do livro do Elon, capítulo 10, tá? A gente está no capítulo 10 do livro do Elon, a parte da integração. Essa é a primeira seção. Então o lema 3 diz o seguinte: seja f uma função limitada e seja m minúsculo ínfimo, o m maiúsculo sup, tem muita anotação, né? E o w é a diferença do ínfimo para o sup. Vou usar pouca anotação, tá pessoal? Eu escrevi aqui que nem o Elon. Então o que a gente vai provar é o seguinte, que a diferença do sup de f para o ínfimo de f, ou seja, a distância do sup de f para o ínfimo de f, é igual ao sup do conjunto de todas as distâncias de 2 elementos da imagem. Mas preste atenção que conjunto é esse aqui, esqueça o sup por enquanto. Esse é o conjunto das distâncias entre 2 elementos da imagem de f. Você pega 2 elementos quaisquer na imagem, pega a distância entre eles, essa distância está dentro desse conjunto, beleza? Esse é o conjunto das distâncias. Então, por exemplo, eu botei aqui uma ideia geométrica, e aí o que a gente vai provar é que o supremo dessas distâncias entre 2 elementos da imagem de f é igual à distância do sup de f para o ínfimo. É uma boa ideia, assim. É óbvio que 2 elementos na imagem, a distância já é menor do que essa diferença, o supremo menos o ínfimo, mas o que a gente vai provar aqui é que é igual o supremo das distâncias. Então, por exemplo, eu consigo sempre, aqui está o supremo, aqui está o ínfimo. Eu posso pegar um elemento aqui e outro elemento aqui na imagem, de tal maneira que a distância entre eles, a distância desse para ele para cá, seja tão perto da distância do sup para o ínfimo quanto eu queira. Beleza? Isso vai ser importante, a gente vai usar esses lemas todos lá na frente, tá pessoal? Beleza? Não sei se deu para entender, mas a distância do ínfimo para o sup de f é igual ao supremo das distâncias entre todo mundo na imagem de f. Tá bom? Não vou repetir mais não, qualquer dúvida pergunta aí que eu tento explicar um pouco melhor, beleza? E aí, bem, é fácil verificar, a gente vai provar lá embaixo, mas é claro que a distância do supremo para o ínfimo, com certeza vai ser maior ou igual do que a distância de 2 caras da imagem. Essa parte é a parte fácil. Que o supremo menos o ínfimo é maior do que qualquer distância entre 2 caras da imagem, isso aí é relativamente fácil. A ideia depois vai ser provar que esse cara é o sup de todas as distâncias, ou seja, se eu pegar um cara, subtrair um epsilon aqui, eu já deixou de ser cota superior desse conjunto aqui de distâncias entre 2 elementos da imagem de f. E como é que eu vou provar isso? Vamos primeiro para a primeira parte, tá pessoal? Primeiro vamos provar que esse w aqui, lembra que o w é m, é sup menos inf de f, tá cortando aqui em cima, peço desculpa. Então, olha, lembrando que o w é o sup menos o ínfimo de f, beleza? Bem, então vamos primeiro à parte, a gente tem que provar, se eu chamar esse conjuntozinho, vou botar ele aqui do lado, se eu chamar esse conjunto de A, que conjunto? O conjunto de todas as distâncias entre 2 elementos da imagem de f. Vou chamar de A esse conjunto. Beleza? O que a gente quer provar? A gente quer provar que o sup de f menos o ínfimo de f é igual ao sup desse conjunto A. É isso que a gente quer provar. Então, primeiro eu tenho que... Lembrando que a gente chamou esse camarada de W, ok? Então, primeiro eu tenho que provar que esse W é uma cota superior desse conjunto A. É uma cota superior do conjunto A, beleza? Essa é a parte fácil. Lembrando que os caras de A são as distâncias entre 2 elementos da imagem.
que é que a gente sabe? A gente sabe que o ínfimo, lembra que o m pequeno denota o ínfimo de f é menor ou igual do que todos os elementos da imagem, que é menor ou igual que o sup de f. Eu repeti aqui, pessoal, só por questão didática, porque aqui eu botei f de x e aqui f de y, mas é óbvio que é a mesma desigualdade, eu só mudei a letra, mas para ficar mais didático. Vou multiplicar esse daqui para ninguém confundir por menos 1, só para vocês entenderem, eu poderia ir direto. Quando eu multiplico por menos 1, a desigualdade inverte, né? Vai ficar menos esse, menor ou igual que menos esse, menor ou igual que menos esse, que é isso aqui. E isso vale para quê? Para todo x do domínio e todo y do domínio. Mais uma vez, não tem nada de grandes coisas, de grandes diferenças nessas duas coisas. Aí, bem, eu só multipliquei por menos 1 aqui para ficar mais simples. Porque agora eu posso só somar e obedecer às desigualdades. É óbvio que quando eu somo esse com esse, isso vai dar menor ou igual que esse mais esse e esse mais esse. E aqui está o que eu estou dizendo. N pequeno menos m grande é menor ou igual que f de x menos f de y, que é menor ou igual que m grande menos m pequeno, para todos x e y pertencentes ao domínio. Bem, isso significa, em outras palavras, que o módulo desse do meio é menor ou igual do que esse, beleza? Lembrando que esse daqui é menos esse de cá. Então, o módulo de f de x menos f de y é menor ou igual do que m maiúsculo menos m minúsculo, que é o sup de f menos ínfimo de f. Isso para todo x e y no domínio. Então, o que foi que eu provei? Eu provei que esse elemento, que é o que eu chamei de W, é uma cota superior desse conjunto A. Vou chamar esse conjunto de A. Beleza? E agora... Fiz besteira? E agora, eu quero provar... Eu já provei que ele é cota superior. Agora, eu quero provar que esse W é a menor das cotas superiores. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar W, subtrair um epsilon positivo. Eu vou pegar W, subtrair um epsilon positivo. E eu vou provar que existe um x e um y, de maneira que, se eu subtrair epsilon de W, essa diferença aqui já vai ser maior do que W menos epsilon. Beleza? Então, eu tenho que provar que existem x e y de maneira que essa diferença aqui, esse módulo dessa diferença seja menor do que W menos epsilon, para um epsilon qualquer, positivo. Beleza? Porque eu quero provar que o W é a menor das cotas superiores. Ok? É isso que eu quero provar. Beleza? E qual vai ser a minha ideia? Vou voltar para o meu gráfico aqui, pessoal. Preste atenção. Então vamos vir aqui, pessoal, para esse gráfico que eu fiz. Mais uma vez é só para ter uma ideia do que é que a gente quer provar, tá bom? E aí vamos lá. Primeiro, preste atenção. Quem é W? W é a distância, vou botar aqui do lado, embora que eu não vá usar muito, mas W é essa distância todinha, beleza? Eu quero provar que isso é o supremo das instâncias da imagem, beleza? E aí agora eu já provei que é cota superior, o que eu quero fazer é diminuir um epsilon nessa distância. Então, mais uma vez, a distância é essa de cá, beleza? O W é essa distância aqui, do M grande até o M pequeno. Até meu negócio aqui não está muito bom. Mas é essa distância. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir epsilon dessa distância W e eu quero achar um f de y e um f de x cuja distância seja maior. Eu quero achar, pessoal, olha, eu não vou botar em módulo porque eu já vou pegar o f de y maior do que o f de x. Eu quero achar um f de x e um y de maneira que isso aqui seja maior do que o w, que é esse, menos um epsilon. Beleza? E como é que eu acho isso? Como é que eu acho esse e esse, cara? Eu tenho que achar os dois. É fácil, pessoal. Veja, a gente faz essas contas de trás para frente. Vou apagar isso aqui, não precisa disso aqui agora. A gente faz essas contas de trás para frente. Porque, olha, esse cara vai ser assim, dá m menos epsilon sobre 2, aqui é isso,
menos, preste atenção, menos m mais epsilon sobre 2. Beleza? Só reorganizei. Só que eu dividi o epsilon em metade. Metade para lá, metade para cá. Por que eu fiz isso? Olha, eu quero achar esses dois caras que satisfaçam essa desigualdade. Aí o que eu penso? Porra, eu vou pegar metade do epsilon, vou subtrair no m grande e metade do epsilon eu vou somar no m pequeno. Foi isso que eu fiz. E a igualdade permanece. Mas existem esses dois caras que satisfazem essa desigualdade aqui. Esse ser maior do que esse, existe. Aí existe. Por quê? Olha, esse é o M é o supremo de F. M é o supremo de F. Se eu descer epsilon sobre 2, eu descer alguma coisa, se M é o supremo de F, já tem alguém na imagem que é maior do que esse camarada que eu desci. Aqui eu estou com M menos epsilon sobre 2. Desci meio epsilon, já tem que existir, pessoal, um f de y aqui. Agora, eu vou subir meio epsilon embaixo, subir meio epsilon embaixo, fica m mais epsilon sobre 2. Subir, não tem para onde correr, já tem que ter um f de x aqui, entre o m e esse negócio que você subiu epsilon sobre 2. E o que acontece? Quando agora essa distância em roxo, quem é essa distância em roxo? Roxo, pessoal, foi mal, é w menos epsilon. E o que acontece? Em azul aqui agora, desculpem o meu vacilo, em azul agora que é f de y menos f de x. E veja, então, quando eu diminuir epsilon do w, eu consegui achar dois caras na imagem que a distância dá maior do que w menos epsilon, beleza? Então, mais uma vez, a ideia está aqui desse lado aqui, pessoal, ó, desse lado aqui, beleza? Desse lado aqui. Aqui eu vou subtrair epsilon desse, vou somar epsilon nesse, vou achar um y e um x que vai satisfazer o que eu quero, beleza? Então, geralmente, pessoal, a gente faz essas contas de trás para frente. Isso aqui em análise, às vezes, o pessoal tem dificuldade. Então, mais uma vez, eu vou pegar esse m menos epsilon, desculpa, m grande menos m pequeno menos epsilon, e isso aqui eu vou jogar, isso aqui é um rascunho, tá? Eu vou subtrair meio epsilon de um e vou somar, só que somar com um menos ali, mas vocês entendem o que eu quero dizer. O epsilon do outro, e aqui sim eu já consigo perceber que existem um f de x que é menor do que m mais epsilon sobre 2 e existe um f de y que é maior do que m menos epsilon sobre 2. E aí vai dar certinho. Então vamos lá, como é que eu escrevi isso? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Vamos lá. Então vamos lá, a gente já tinha provado que, a gente estava aqui, né? Que o w é cota superior, e como é que eu provo esse final? É assim, dado epsilon positivo, como esse m grande é o supremo de f e o m pequeno é o ínfimo de f, quando eu subtraio epsilon sobre 2 do m grande, deixou de ser cota superior, então tem alguém maior do que ele. Quando eu somo epsilon sobre 2 no m pequeno, deixou de ser cota inferior, então tem alguém menor do que ele. E aí isso significa, pessoal, que essa diferença eu poderia ter feito com mais delicadeza, né? Esse é maior do que esse é menor do que esse. Quando eu subtraio o maior pelo menor, né? O maior dessa inequação pelo menor dessa inequação, isso vai dar maior do que você subtrair esse desse, beleza? Eu fiz meio rápido, se você tiver com dificuldade, é só você fazer o seguinte. Se tiver com dificuldade, faz o seguinte, multiplica por menos, essa de cá vai ficar menos m menos epsilon sobre 2, menor que menos f de x. Eu acho que ninguém tem essa dificuldade quando faz isso. Essas duas inequações são equivalentes, né? Essas duas daqui. E aí o que acontece? Quando eu somo menor com menor, eu chego nesse de cá. Quando eu somo maior com maior, eu chego nesse de cá. Então o que é que eu concluo? F de y menos f de x, existem x e y, de modo que f de y menos f de x é maior do que
m menos epsilon sobre 2 menos mzinho epsilon sobre 2, beleza? E lembrando que, obviamente, isso aqui vai dar w, que é o m grande menos m pequeno, menos um epsilon. Aí eu comecei aqui com um módulo, porque a definição do meu conjunto lá é módulo. O que eu tinha provado foi só daqui para frente. Mas é óbvio que o módulo de um número é sempre maior ou igual que ele mesmo. Então, o que foi que a gente achou? A gente achou um x e um y no domínio, de maneira que essa distância dessas duas imagens de f nesses pontos é maior do que w menos epsilon sobre 2. Então, diminuiu um epsilon sobre 2, já achei, desculpa, um epsilon, diminuiu um epsilon, eu já achei alguém no conjunto A que é maior do que w menos epsilon. Isso significa que w é o supremo daquele conjunto. Enrolei bastante, eu peço desculpa se ficou confuso em algum momento. Qualquer coisa vocês falem aí, tá, pessoal, que eu tento explicar de outra forma. Vamos lá para o último lema, finalmente, né? Eu pensei que ia dar tudo num vídeo só, não deu, é a vida, não tem problema. O importante é que a gente aprenda, né? Entenda. Vamos lá, o último lema, ele vai provar o seguinte, pessoal. Suponha que a linha, eu escrevi um pouquinho diferente do Elon, tá? Suponha que a linha está contida em A e que esses dois conjuntos são limitados. Eu até escrevi no vídeo anterior que a gente já sabe que se o A' está contido em A, então o A' está contido em A, pessoal. Eu vou esboçar aqui um negócio. O A' está contido em A. Todo mundo é limitado. Então, tá, você tem o A, que teria uns extremos aqui, eu não estou dizendo que é intervalo, mas aí ele teria um ínfimo, né? E ele tem um sup. Obviamente, se um está contido no outro, então a gente, naturalmente, o que está contido tem um ínfimo maior e tem um sup maior ou igual e um sup menor ou igual, beleza? Então essa primeira partezinha que eu escrevi aqui para vocês é a propriedade mais básica de supremo e ínfimo lá do início de análise, beleza? Se a linha está contido em A, então o sup de A' é menor ou igual que o sup de A, já o ínfimo de A é menor ou igual do que o ínfimo de A', beleza? Então aqui não tem nada demais, eu só escrevi isso para ajudar a gente na demonstração. Então a gente já sabe disso, eu não vou demonstrar isso, beleza? Então o que a gente vai provar é o seguinte, suponha que esses dois conjuntos são de maneira que dado um A em A, dado um A em A qualquer, existe uma linha em A', tal que Azinho é menor do que Azinho linha, beleza? Esse A' fica meio estranho, né? Então, se para cada elemento de A existe um de A' que é maior ou igual do que o de A, isso vai implicar que o sup dos dois conjuntos são iguais. Beleza? A gente já tinha um menor ou igual, a gente está agora em busca de quando é que são iguais. Então, se para cada elemento de A existir um de A', que é o conjunto menor, onde esse de A' é maior ou igual do que o de A, então, esse A' depende do A, porque assim, para cada um de A existe algum de A', não estou dizendo que são todos. Para cada um de A existe algum de A', que o de A' é maior ou igual que o de A. Então, isso vai implicar que o sup dos dois são iguais. Da mesma forma, se para cada B em A existir um outro camarada em A' que é menor ou igual do que esse B de A, isso significa que os ínfimos são iguais. Porra, classe, não estou entendendo. Vou dar um exemplo, tá? Bem, vamos considerar aqui que o A seja um intervalo aberto no 0, fechado no 1. Só estou dando um exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo que esse exemplo vai provar nada, é só para a gente entender. E o A' é um subconjunto dele formado por todos os elementos 1 sobre n com n natural. É fácil provar que A' é subconjunto de A e, obviamente, é todo mundo limitado aí, porque o A é limitado. Isso é óbvio. Agora, veja o que acontece. Eu já botei aqui o intervalo A, esse em preto é o intervalo A, beleza? Em preto é o intervalo A. Então, quem é o A'? O A' quando n é 1, é 1, depois meio está aqui, aí digamos, 1/3 está aqui, 1/4, aí vai, quinto, 1/6, 7, 8. Aí vocês sabem que esse negócio, né, se acumula ali no 0. O 0 é um ponto de acumulação desse conjunto ali. O que é que acontece? Veja, é fato
que dado qualquer elemento A de A, dado qualquer elemento A de A, existe algum de A', que nesse caso seria o próprio 1, que é maior ou igual do que esse elemento de A. Beleza? E o que o lema está dizendo é que se isso acontece, realmente nesse caso acontece, então o sup desse A' vai ser igual ao sup do A. E realmente também acontece, porque nesse caso o supremo dos dois conjuntos é 1. E tinha que acontecer, senão o lema estaria errado. E o lema não está errado. Está lá no elo, não está errado. Por outro lado, que aqui é mais interessante perceber, dado um B qualquer em A, certamente, pessoal, existe um B' em A' que é menor ou igual a esse B que está em A. Menor ou igual, beleza? Porque, mais uma vez, eu estou com 1 sobre N, com N natural, e isso se acumula no zero. Então, se eu pego qualquer qualquer B que é maior do que zero, tem um B' menor ou igual a ele no conjunto A', beleza? E aí, como isso acontece, o lema me diz que o ínfimo desses dois conjuntos devem ser iguais. E realmente é, o ínfimo dos dois é zero, beleza? Então, espero que vocês consigam ter entendido o que é que o lema está dizendo, tá? É para a gente conseguir essa igualdade mesmo do sup de A', uma condição para a igualdade do sup de A' com o sup de A, e uma condição de igualdade do ínfimo de A' para o ínfimo de A. Veja que não é um si somente si, beleza? Veja que não é um si somente si. Vou provar só o item 2, o item 1 tem a demonstração lá no livro do Elon, beleza? Por isso que eu vou para o 2. E aí vamos demonstrar, pessoal, eu acho que não vai precisar de uma ideia mesmo, porque eu acho que talvez o exemplo ali já tenha dado uma característica. Vamos ver. Então, mais uma vez, como a linha está contida em A, a gente já sabe que o ínfimo do maior é menor ou igual do que o ínfimo do conjunto menor. Então, o ínfimo de A é menor ou igual que o ínfimo de A'. O que eu quero provar é a igualdade, beleza? Então, eu já sei que esse cara é cota inferior de A'. Eu quero provar que ele é a maior das cotas inferiores de A'. Então, o que eu quero provar é que quando eu somar esse elemento mais um epsilon, eu tenho que provar que tem alguém em A' menor do que ele. Quando eu somei o ínfimo de A com um epsilon, isso deixou de ser cota inferior de A' e já tem alguém em A' menor do que ele, alguém de A', beleza? Agora, o que é que eu sei? Eu sei que o ínfimo de A é a maior das cotas inferiores de A. Quando eu somo epsilon com o ínfimo de A, ele vai ser maior do que alguém de A. Ele é maior do que alguém de A. Eu quero provar que ele é maior do que alguém de A'. Só que a propriedade do A' é essa. Dado alguém em A, tem alguém no A' menor ou igual a ele. Então, existe um B' que é menor ou igual do que o B que eu já tinha lá em cima. E eu já sei que esse B que eu tinha lá em cima é menor do que um ínfimo de A mais epsilon. Então, o que foi que eu provei? Que ínfimo de A mais epsilon é maior do que alguém de A'. Então, o ínfimo de A é cota inferior de A', e quando eu somei um epsilon, deixou de ser cota inferior de A'. Então, o ínfimo de A é também o ínfimo de A', beleza? Uma coisa similar se faz com o supremo, mas aí você subtrai o epsilon e a demonstração está lá no elo, tá, pessoal? Bem, no próximo vídeo a gente já começa realmente a parte, né, para essa revisão aí de supremo e ínfimo, e vai para a parte de partição e já vai para a parte de integrais superior e inferiores. Começa, pelo menos, tá bom, pessoal? Então, se vocês estão gostando aí dos vídeos e do conteúdo, compartilha aí com seus colegas, tá? Se possível, curte aí, comenta, só para aumentar aí a visibilidade dos vídeos, tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Na próxima a gente começa com partição e vai para a parte, consegue, né, com a parte integral, tá bom? Até mais!